Durante as festas de fim de ano, muitos brasileiros preferem pegar a estrada de ônibus para se deslocar de um município a outro. E assim como nas viagens aéreas, são muitos os direitos do passageiro antes, durante e depois da viagem. Sobre o assunto, Luanda Bello entrevista agora o representante do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo. Bom dia, Luanda. Bom dia, Edmilson. Eu estou aqui com o advogado do IBDEC Maranhão, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Bruno Teixeira. Bom dia, Bruno. Bom dia, Luanda. Bom, como foi falado, né, final do ano aumenta sempre o fluxo de viagens entre municípios e também entre estados. A pessoa que, ao adquirir um bilhete para um ônibus de viagem, o que é que ela deve ter, o que é que ela deve procurar saber antes de embarcar? Isso, justamente essa época de final de ano, como você bem disse, em razão desse maior fluxo, os passageiros têm que estar atentos, né? O Código de Defesa do Consumidor e também leis específicas tratam desses direitos. Um deles é a questão do bilhete, né? Esse bilhete, hoje em dia, a exigência é que ele venha com o nome do passageiro e seu assento. É um bilhete que tem uma validade de 1 ano, ou seja, caso o passageiro não consiga utilizar essa passagem para aquele dia específico, um problema na agenda, uma troca de viagem, ele pode pedir uma mudança nesse itinerário para outro dia, contanto que ele faça ali com uma antecedência mínima de 3 horas, para também não prejudicar a empresa transportadora. Com relação àquele bilhete que a pessoa adquire com determinadas características da viagem, um ônibus-leito, por exemplo, e na hora da viagem, o que é oferecido para ele é um outro tipo de serviço. O que o consumidor pode fazer nessa hora? Isso também é um problema bem comum. O consumidor deve estar atento. Se o ônibus que ele vai fazer a viagem não é aquele que ele contratou, por exemplo, um ônibus leito que não tem esse tipo de opção, se escolher fazer a viagem nesse ônibus, ele pode exigir depois a diferença, o abatimento nesse preço, a diferença desse valor e a restituição pela empresa. Caso contrário, se ele não quiser realizar nessa viagem, ele pode requerer o que seja oferecido o ônibus de até outra empresa para que ele faça o mesmo itinerário, a mesma viagem. Qual é o tipo de seguro que é exigido nesse tipo de viagem? Eles são obrigatórios? Tem seguros obrigatórios que as empresas devem se contratar para essas viagens. Pode ser oferecido também um seguro complementar, mas isso é uma opção ao consumidor. Tem que estar atento também que isso não pode ser uma exigência da empresa que faz o transporte. O que a lei fala a respeito do direito do idoso em viagens intermunicipais e interestaduais? O idoso, como é vulnerável, a questão tem o Estatuto do Idoso, também o Código de Defesa do Consumidor e as regulamentações da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que oferecem para o idoso a gratuidade de até 2 assentos nessas viagens. Caso o idoso chegue naquele itinerário e não tenha mais, que esses 2 assentos já tenham sido ocupados por esse benefício, ele tem 50% de desconto nas demais passagens. Tem que ficar atento também para caso de recusa, deve ter uma justificativa escrita das empresas que mostrem de forma razoável o porquê da recusa que deve estar, por exemplo, ocupado. Porque muitas vezes, né, a empresa diz, mas esses assentos já foram ocupados. Isso, aí a empresa deverá mostrar, justificar de forma escrita o porquê dessa negativa. A gente fala muito de direitos, né, mas os passageiros também têm deveres. Quais são os deveres? Por exemplo, tem que ter identificação, cuidado com as bagagens, não levar materiais, por exemplo, na bagagem de mão, cortantes, armas que não tenham porte, questão também de objetos venenosos, tem que estar atento com essas peculiaridades. Quais são os canais de denúncia para o consumidor? Isso, além do PROCON, que ele pode fazer uma reclamação, também temos a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ele pode fazer uma reclamação e deverá ser ouvido, e ali pode até ser indenizado. Por exemplo, a questão das bagagens, se tiver extravio, pode fazer uma reclamação e a gente recomenda que faça logo de imediato após o problema. A gente agradece aqui a presença do Bruno Teixeira, advogado do IBDEC Maranhão. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado.